Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Começamos agora mais uma edição extra e nesse programa vamos tratar de um dos pontos da proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, anunciado recentemente pelo governo federal. O ponto é sobre a proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e cuja arrecadação própria seja inferior a 10% do valor total repassado pelos demais entes da federação. Para tratar desse tema, convidamos Rui Braun, ele que é diretor executivo da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, e o jornalista, o Piara Boschi, ele que é colunista político do Diário Catarinense do grupo NSC. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Alexandre, uma satisfação, Piara, bom falar com todos. Obrigado pelo convite, obrigado, Alexandre e Rui. Vai ser um prazer falar desse tema que é tão polêmico, mas que é tão interessante, que é tão bom estar sendo debatido. Vamos lá, talvez o Rui vai me contestar esses números, mas Santa Catarina tem, então, 106 municípios com menos de 5 mil habitantes, sendo que 67 deles têm arrecadação superior a esses 10% previstos na PEC. Por esse número, 39 municípios podem sumir do mapa catarinense. Vamos lá, eu imagino que a FECAM tem uma avaliação bastante criteriosa sobre isso, mas em análises gerais, para a gente fazer essa introdução e depois a gente ir pontuando ao longo do programa, qual é a avaliação da federação? Eu vou usar uma frase do Mendonça Filho que fala do filme Bacurau, sobre essa questão da extinção. Ele diz, nem sei o que dizer. É um pouco o nosso primeiro sentir sobre essa proposta, que embora deva ser discutida pela sociedade, ela tem mérito, mas a forma como ela foi apresentada é uma forma muito perigosa, inclusive, porque, na opinião da FECAM, sequer podemos falar em apenas 38 ou 39 municípios, como a imprensa deu. Na nossa opinião, a se colocar os critérios rígidos do governo federal, na limitação da receita própria, nós deveríamos estar falando em mais de 100 municípios catarinenses nessa potencial extinção ou função, como quisermos chamar. Então, a FECAM não quer falar sobre municípios na lista de extinções, porque nós temos uma posição contrária a este mecanismo, mas temos que alertar que isso no Brasil significa 1.500. E se pelo rigor do Paulo Guedes e a sua visão econômica, nós podemos estar falando de muito mais municípios em Santa Catarina. Portanto, é uma inflexão muito mais agressiva e significativa, impactante na nossa realidade territorial. Piara, qual é a tua visão inicial? O governo federal, o ministro Guedes, ele está mais olhando a questão financeira, ele está avaliando os impactos sociais dessa iniciativa? Eu imagino que a avaliação ela é extremamente planilha, extremamente custo-gasto e uma percepção que existe em boa parte da sociedade que se gasta muito com estrutura, inclusive com a estrutura de políticas de câmaras e prefeituras. E já era, tanto que já havia estudos, lembro que ano passado veio um estudo de uma quantidade imensa de prefeituras aqui em Santa Catarina, acho que eram mais de 100, que não arrecadavam com recursos próprios o suficiente para pagar Câmara e prefeitos e vereadores. Dependia dos repasses federais e estaduais. Então, essa discussão, ela chega de um jeito torto, ela chega de um jeito mal explicado, há essa confusão. Muita gente que veio de municípios que tem menos de 5 mil habitantes liga o sinal vermelho, vão extinguir minha cidade. Aí tu vai dizer, mas aí tu bota a condicionante dos 10% e já reduz bastante, vai para casa de 30 municípios. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a coisa mais importante dessa proposta, e eu acho a proposta interessante e louvável, porque o ponto mais interessante é o ponto menos discutido, são os 4 anos de prazo. Que você está dando 4 anos para o município fazer o dever de casa, da sustentabilidade. Eu lembro de um programa que o Sebrae fez com prefeituras alguns anos atrás, que era muito interessante, coordenado na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, que colocava consultores de iniciativa privada, ligados ao Sebrae, ligado a um centro de liderança pública, que eram 7 cidades na época no projeto piloto, que colocava, e desde municípios muito pequenos até Itajaí.
colocava gente lá dentro que ajudava as prefeituras a entender onde é que ela podia gastar menos e como é que ela podia arrecadar mais e melhor. Aí Itajaí descobriu que percebeu que estava 20 anos com a planta de IPTU desatualizada, o outro entendeu que poderia agregar receita por outro. Então, se esses 4 anos forem dados como uma forma assim, não um vire-se para essas prefeituras, mas assim, vamos descobrir como é que essas prefeituras podem ser sustentáveis e só no final desses 4 anos a gente toma a drástica medida de dizer que esse município é um distrito. Se for levada desse jeito, eu acho que pode ser uma grande lição para a sociedade e até uma forma de valorização desses pequenos municípios. O que não pode, e tem alguma coisa errada quando a gente diz que cidades não conseguem ter arrecadação própria superior a 10% do seu orçamento. E esse é um problema real. Só pegando esse gancho, o Rui até queria falar, mas essa vale também para os municípios médios, para os municípios grandes, vale para todo mundo. Aí só quem vai pagar essa conta seriam os pequenos, que têm uma dificuldade menor. Eu vou concordar com o Piara. Eu acho que há uma razão de utilidade no surgimento do tema. E eu diria, não só em razão do prazo de 4 anos, que eu acho que para uma medida drástica como essa de extinção, nós temos que fazer uma outra escala de tempo. Agora, ela é importante porque nós vamos discutir como sociedade, a questão da receita própria, que não depende só dos municípios. Porque existe uma premissa básica que a gente fala no municipalismo, né? O cidadão brasileiro discute o IPTU de R$100, mas jamais discute o IPVA de R$2.000 do seu carro, né? Então é a nossa cultura de lidar com impostos locais, inclusive. E aí eu vou contestar o Piara, nós não podemos fazer uma medição dos 1.200 municípios, 1.150 municípios que estão nessa berlinda, meramente por um critério de dizer, você que tem 5.000 e não tem 10% da arrecadação, você está extinto. Porque pelas contas da FECAM e da CNM, se a gente eliminar o índice de 5.000 habitantes, a referência de 5.000 habitantes, nós teríamos 4.000 municípios que não têm a receita com 10%. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Quer dizer, se a gente tirar o índice dizendo, vamos extinguir todos os municípios brasileiros que não têm 10% da arrecadação, nós extinguimos 4.000. Então veja como é complicado isso. E aí vem um debate importante. Mas aí tem o valor, o que significa esse 10%? Num município de 5.000 habitantes, menos de 10% é não pagar a própria estrutura, né? Um município maior, mesmo que seja menor a fatia, proporcionalmente, ela consegue pagar a sua própria estrutura. A gente tem um município que existe para pagar vereadores e prefeitos, que benefício que a população tem nisso? Bem, vamos tratar desse tema. A FECAM fez um estudo sobre 106 municípios que têm essa posição de estarem potencialmente alcançados. Veja, esses 106 municípios, no nosso levantamento, eles arrecadaram, no último ano, eles arrecadam impostos, eles geram impostos nesses 106 municípios, R$1,2 bilhão. E efetivamente, quando a gente verifica o que volta, o que entra na receita corrente líquida, quer dizer, na conta corrente do município, isso dá 1,7. Então é verdade, nós temos realmente uma diferença de R$500 milhões entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, eu acho muito difícil a gente falar simplesmente em retorno, porque nós não podemos falar simplesmente que não paga a estrutura. A grande questão do Estado de Santa Catarina então eu tenho hoje uma espécie de subsídio consentido de R$500 milhões por ano para manter 100 municípios que criam sim desenvolvimento regional, que criaram qualidade de vida em regiões distantes. A gente está falando de 1/3 dos municípios de Santa Catarina. 1/3, é muito. Mas veja, nós estamos dizendo sim, há um déficit de sustentação de R$500 milhões. Bem, mas aí vem a função do Estado. Eu não posso conceber que Timbó Grande, que é um dos municípios mais subdesenvolvidos do Estado por razões históricas, eu não posso deixar de dizer que este município, depois que virou ente municipal com personalidade jurídica própria, ele desenvolveu. Se nós tirarmos de novo a condição de município, Bandeirante, lá no extremo oeste catarinense,
ele vai voltar a uma situação de distrito, que é, não havia calçamento, não havia mercado, não havia farmácia. Então é um tema complexo, porque... Mas se volta no tempo? Se volta no tempo. Eu fui administrador de uma cidade pequena, que quando eu cheguei na cidade em 96, não havia calçamento, havia 100 metros de calçamento na cidade. 20 anos depois nós temos uma estrutura que funcionou por causa do repasse constitucional de recursos. Porque durante 50 anos, sendo associada ao território maior, esse repasse não vinha. Isso é uma questão que me chama a atenção. Toda vez que se fala em emancipações, e eu digo isso desde o pequeno município, até, por exemplo, o referendo recente do Pará para a subdivisão do Estado, e até os que querem dividir o sul do Brasil do país. Todo pedido de emancipação é um grito de socorro. E aí é um grito assim, não estamos sendo olhados como deveríamos pelo município, pela nossa sede. E muitas vezes não é uma vontade de sair, é uma vontade de ser abraçado. Então, por isso que eu enfoco muito nessa questão dos 4 anos. Ninguém pode querer voltar à situação anterior, mas tem que se construir os mecanismos para que a gente não esteja pagando por estrutura. Eu queria só entender, até por uma questão leiga, existe hoje a possibilidade de se criar novos municípios? Quais são os critérios? Quando é que foi criado o último município em Santa Catarina? Em 2013, Pescaria Brava e Balneário Rincão. Perfeito. E existe a possibilidade legal hoje de se criar, se fosse o caso? A questão histórica é o seguinte, em 95 fecharam a farra da criação de municípios. Sim. A Constituição tinha entregue isso para as Assembleias Legislativas e aí veio a Lei Federal. Aí a Lei Federal foi lá e bloqueou. E ela disse que a competência para a criação de municípios era do Congresso, era da Câmara, e que seria regulamentado posteriormente, e não regulamentaram, justamente para que não houvesse a possibilidade. Aí, nos anos 2000, tinha uma leva de municípios represados, entre os quais Rincão e Pescaria Brava, e então criaram um projeto para regularizar estes municípios. Então, hoje para criar um município novo, depende de aprovação do Congresso Nacional, em projeto específico, geralmente juntando uma leva, com muita dificuldade, porque está muito longe das paróquias, está muito longe do poder decisório do local. E a posição da FECAM sobre essa tese, não é uma posição oficial, mas é uma visão do diretor e também do presidente Ponticelli, nós não se há mais que falar em criação de novas estruturas. É aí que eu quero chegar, porque talvez não fosse o caso de dizer assim, bom, daqui para frente está barrado, só não tem criação. Mas que já está assim. Tirando essa janela que abriram e que se viabilizou com a eleição de 2012, foram eleitos os prefeitos de Pescaria Brava e de Rincão aqui no estado, acho que era uma leva de uns 30 municípios, não era muita coisa, 20 municípios, uma coisa, era pouca no Brasil. É quase impossível criar um município hoje. Mas há expectativas em Santa Catarina, 20 ou 30 iniciativas que têm essa pretensão. Esse tema me chamou a atenção pela primeira vez quando eu recém tinha começado a trabalhar como repórter no Diário Catarinense em 2010, vindo do AN, e me caiu nas mãos uma lista dos 10 municípios mais pobres do estado. Dos 10, 7 eram criados em 95. Em 95 foram criados 15 municípios, ao último ano da farra de municípios da criação que aconteceu entre 88 e 95. A gente nunca revisitou essa farra para saber o que era certo, o que era errado na criação daqueles municípios. A gente simplesmente assimilou. E hoje a gente tem essa discussão de redução feita de forma trabalhada pelo governo, que é uma prática, né? Joga-se o tema, depois... Eu quero crer, acredito inclusive, infelizmente, que esse tema foi jogado dentro do Pacto Federativo para desviar a atenção do que realmente Paulo Guedes quer mexer, porque ele sabe que isso vai mexer com o deputado. A nossa lógica política hoje, o deputado federal depende do deputado estadual, que depende do vereador, que depende da liderança comunitária, do prefeito e do vereador. Tipo, é tudo muito intrincado. Eles não vão extinguir 1000 prefeituras, porque eles não vão extinguir 9.000 vereadores. Pois a gente falou da questão financeira, agora eu queria entender um pouquinho, o senhor lembrou da questão do avanço, do calçamento na cidade, mas e as questões sociais? Esses municípios novos hoje em Santa Catarina, esses que estão enquadrados, qual é a questão social delas, principalmente na questão da educação e da saúde? E lembrando que, se fosse absorvido, ia ter um impacto também na cidade-mãe. Aí tem um dado interessante, eu vou usar a relação dos 38 municípios, 38, 39, do Tribunal de Contas que, digamos, pela conta do tribunal estariam em perspectiva de extinção. Se a gente olhar o IDH desses municípios hoje, apenas 3 têm IDH menor do que 7.
Ou seja, nós estamos acima da média nacional desses municípios. Na prática, no extremo oeste catarinense hoje, se a gente falar em extinção de municípios, nós vamos extinguir municípios com alta qualidade de vida na saúde. Aliás, esse é um dado importante. Nós temos estudos na FECAM que mostram que os pequenos municípios catarinenses investem per capita ano R$800 em saúde. Você sabe quanto investe na média dos municípios acima de 5 mil? Em torno de 450. Porque eles têm um percentual a cumprir, né? Isso. Mas significa o quê? Significa também que os nossos índices de qualidade de vida sobre saúde e educação, eles estão sistematicamente avançando. No INDEB, por exemplo, é comprovável. Nos últimos, de 2004 em diante, se avança no índice de desenvolvimento da educação. Os nossos municípios catarinenses dessa faixa têm um desempenho superior aos grandes municípios. Então, esse é o contraponto que a gente faz. Não quer dizer... Aliás, o debate sobre receita própria é um debate injusto, por exemplo, com municípios de função agrícola. É injusto, porque veja, se eu sou um município de característica rural, que é a grande característica de Santa Catarina, se eu produzo grãos para alimentar o mundo, eu não tenho cidades que têm a característica de gerar ISS, mas ICMS. E nem IPTU. E nem IPTU. Então, por quê? A população da região do extremo oeste catarinense, ela não mora nas cidades, ela mora no interior para produzir alimento para o mundo. O imposto sobre a terra agrícola é federal, não é? Então, o ITR é federal, então não se mensura por aí. Será que não poderia haver uma contrapartida nessa corrida dos 4 anos, uma contrapartida de que nesses municípios uma parte do ITR ficasse? Tipo, não só dizer assim, isso já é possível. O governo já sinaliza hoje com um percentual de 50% de participação dos municípios. Mas o que eu me refiro então, quer dizer, se a gente produz grãos, frango, suínos na nossa agricultura, no nosso interior, isso não é geração de imposto que tem que ser imputado ao território? Então, essa conta meramente de dizer, não, quem não tem 10%... Vou dar um exemplo, Lacerdópolis, dados da Fijan que nós não gostamos, são sempre dados que batem nos municípios, mas Lacerdópolis pelos dados da Fijan, 1,9 de receita própria. Aí vocês vão lá e olham, verificam os dados da Fijan sobre Lacerdópolis, eles são excelência em investimento, excelência em liquidez, excelência em capacidade de gestão. Então, esses são os contrapontos que mascaram esse debate. A gente precisa sim discutir a estrutura dos municípios, a gente precisa fazer o debate sobre redução de máquina, mas veja, essas comunidades históricas, porque a minha grande questão é de discutir o que eu considero um ataque, de certa forma, a um direito constitucional do cidadão do interior de ter a sua identidade regional. Porque há uma luta histórica por trás dessa criação. Não foram políticos. Se a gente for escrever a história, como eu fiz no Planalto, é uma história de comunidades que, como diz o Piara, pedem socorro. São professores, são mulheres, são líderes de igreja que construíram histórias, que lutaram para emancipar. É bem verdade que construíram junto toda uma dificuldade, né? Quer dizer, vem junto uma Câmara de Vereadores que custa caro, né? Mas vem junto também uma obrigação federal, que não é do local, que nos obriga a ter um controlador interno na Câmara e que se o prefeito insistir que esse controlador interno da Câmara seja também o da Prefeitura, não pode, né? Então eu tenho uma situação hoje de um sistema federal que ele me obriga a ter 5 conselheiros tutelares aqui em Florianópolis, e 5 conselhos tutelares em Santiago do Sul, que tem 1.200 habitantes. A média de vereadores nessas cidades pequenas? 9 é o mínimo constitucional. 9 é o mínimo constitucional. Porque essa também é uma grande discussão que também vale não só para cidades pequenas. Por exemplo, Blumenau tem 15 vereadores, mas pode ir até 21. Né? E vira e mexe, né? Sempre tem um vereador que... A sociedade não permite. Exato, tem uma Joinville proposta... podia ter 25 e tem 19. Há vetores já nisso. E lá em Blumenau se discute isso, e até é um debate interessante por se aumentar a representatividade, mas hoje a população não quer nem ouvir falar nisso, porque tem a clareza da geração... Depois reclama que na Câmara não tem renovação, porque tem que fazer 4.000 votos para entrar. É isso aí. Né? É outro paradoxo. É mais um paradoxo. É um bom debate, só que hoje ele só é feito pela lógica financeira e acaba tendo uma visão um pouco distorcida.
Sim, de toda forma, é por isso que a gente não pode discutir a extinção. Me parece que a gente tem que pensar mecanismos sociais e que tem que ser colocados de colocar regramento onde a sociedade se restabelece frente à sua gestão. E aí tem um debate tributário e financeiro que a gente tem que fazer. Eu escutei ontem o prefeito dizendo, olha, eu estou na minha cidade, há 60 anos ninguém cobra água e eu não estou conseguindo cobrar água. Quer dizer, é a nossa cultura patrimonialista que tem dificuldade de permitir que a gente faça a gestão. Nós temos uma intensa luta nesses mandatos que os prefeitos estão obrigados, por lei, a fazer com que a gestão, por exemplo, do saneamento, do recolhimento de lixo, ele tem que ser autossustentável. Quer dizer, a sociedade tem que pagar por aquilo que custa o destino adequado do lixo. Nós temos enorme resistência da sociedade que não quer pagar a taxa de lixo, que é infinitamente menor do que qualquer assinatura de TV digital para ver futebol no final de semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse debate, ele também interessa a sociedade, porque criar sustentabilidade e aplicar as regras que já existem para fazer boa cobrança de IPTU, boa cobrança de taxas, ele vai encarecer custo para a sociedade. Quer dizer, o custo social nesse debate, mas é importante, porque a vida em sociedade, a contribuição do cidadão para a manutenção do Estado, que é a premissa de que a gente quer serviços, ela exige a participação efetiva. E a gente briga para não pagar IPTU, mas não briga para pagar o IPVA. Senhores, eu vou fazer um breve intervalo, nós já voltamos, daí no próximo bloco também vamos debater o papel da Assembleia Legislativa. Quando caiu essa proposta aqui, foi um alvoroço todo. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o Edição Extra, que trata sobre a proposta do governo federal de extinguir municípios com até 5 mil habitantes e que tenham aí arrecadação própria inferior a 10% do valor repassado pelos demais entes. O programa aqui no primeiro bloco já deu uma boa esquentada, o Piara ficou com uma questão para colocar sobre a estrutura e essas relações entre os diferentes entes. O Rui pincelou um pouco isso, mas eu queria reforçar, porque uma vez eu perguntei para o ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira se ele não achava que 5 mil municípios era muito município, quase 293 na época, 295 municípios de Santa Catarina depois, não era muito. Ele falou, é pouco. Na Alemanha tem 20 mil, o Rui tem mais exemplos também pela Europa. A França tem 30 e poucos mil habitantes. O nosso problema é que a gente reproduz em todas as esferas a mesma estrutura. Tem que ser o prefeito, tem que ser o prefeito, o vice, os secretários, a Câmara de Vereadores, com no mínimo, constitucionalmente mínimo, 9 vereadores. O salário desses agentes políticos, todos vinculados ao salário do deputado estadual, que é vinculado ao do federal. É um custo fixo, como se todas as estruturas fossem parecidas, como se fosse diferente, tirando a diferença do tamanho e número de vereadores, como se a estrutura que uma cidade maior tem, a pequena tenha que ter. Quando se fala em 20 mil municípios na Alemanha, eles não têm uma Câmara de Vereadores com número mínimo o Rui conhece mais o cenário. Conselhos consultivos, números de representantes até maiores, mas não com salário fixo definido, enquanto por sessão. Se pensar em fórmulas que não ficasse simplesmente na repetição em cada esfera dessa lógica que encarece, que atrapalha e que também serve de combustível para essa lógica política que a gente tem, que eu citei antes, do vereador, que é cabo eleitoral do deputado estadual, que é cabo eleitoral do deputado federal e que verticaliza todo esse jogo político de um jeito que está tudo intrincado. E, obviamente, como eu falei antes, essa proposta chega no Congresso para desviar a atenção do que realmente Paulo Guedes quer que passe nesse pacote. Eu quero aprofundar isso. Tu quer fazer algum comentário nessa primeira fala do Piara, não? Nós estamos de acordo que é uma cortina de fumaça. Então tá, mas aí eu queria que a gente então esmiuçasse um pouquinho qual é a intenção do Paulo Guedes. Uma coisa que a questão do Pacto Federativo é um clamor, né, de todos os prefeitos, é uma necessidade, já era para ontem e tal. Então tinha essa expectativa positiva que o governo iria fazer isso. Eu me lembro bem, todos vocês vão lembrar, que quando o Michel Temer assumiu depois do impeachment da Dilma, foi uma das primeiras coisas que se falou e que todo mundo aplaudiu naquele momento, que era um governo, né, que era um governo que estava assumindo naquela condição, mas não avançou essa questão. Agora o governo Bolsonaro acena com isso. Mas se é uma cortina de fumaça, em tese,
é uma coisa que não é positiva. O nosso debate como federação, ele tem um interesse de uma década denunciando e comunicando à sociedade que o atual modelo de pacto federativo não funciona, né? E de novo, né? Quer dizer, nós estamos falando em extinguir municípios, mas de cada R$10 arrecadados no município que produz, que é o único que produz renda e gera impostos, nós mandamos 7 para fora e ficamos com 3. Esse modelo não funciona frente a uma realidade de um modelo federativo, uma carta constituinte que colocou direitos e que nos últimos 10 ou mais anos coloca os serviços no município, coloca a saúde no município. Cada vez mais atribuições. Cada vez mais atribuições. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que a lógica. Mas com recurso, né? A lógica tem que colocar o serviço no lugar, que é o sentido europeu. O serviço acontece na comunidade. Eu gosto de falar comunidade porque esse é o espírito. É a ideia da aldeia que presta serviço. É o mundo moderno, é isso. A gente não vive mais numa grande Florianópolis. A gente vive em torno de um pequeno habitat tecnológico, como é uma cidade pequena. Então, qual é o grande problema do pacto? Nós não podemos continuar mandando recursos para superestruturas em Brasília. Bom, a gente sabe que esse debate é difícil, mas a expectativa, e eu sempre digo, né? A sociedade no ano passado votou num novo projeto e é legítimo que agora esse projeto nos dê uma nova proposta. Na avaliação da FECAM hoje, embora a gente reconheça que naquilo que chama de PEC Mais Brasil, ou a PEC do Pacto Federativo, embora tenha uma iniciativa, mas resumidamente nós temos hoje 2 itens que conectam com o interesse dos municípios, da sustentação, que é, o governo está dizendo, olha, o salário de educação que tem uma participação federal da União, ele vem para os municípios, isso nos representa no ano, na nossa estimativa, uns 200 milhões a mais no ano. É difícil dizer quem vai ganhar com isso, porque o valor é mais ou menos como se fosse mais 1% do FPM. Mas como o salário de educação é dividido pelo número de alunos, então isso é difícil de estimar. Quer dizer, de toda forma, há um ganho no repasse de salário de educação. Mas convenhamos, 200 milhões não é recurso que sane a demanda da sociedade na sua base, na base da pirâmide, né? E a outra questão, que é o indicativo de que nos próximos 15 anos vamos dividir 400 bilhões de dividendos de royalties e outros produtos, veja, ele na proposta da PEC, ele é uma expectativa de direito, ela não está regulamentada, não está dito claramente como é que vai funcionar. Nós continuamos brigando aqui no Estado, a posição nossa dura da semana retrasada de dizer nós queremos que julgue royalties porque isso nos vai causar uma perda ano que vem de 500 milhões, até a gente está divulgando isso hoje na imprensa, como uma demonstração que a sociedade precisa se preocupar com isso. Então, achamos que a proposta da iniciativa do governo de fazer reformas, ela é tímida para a expectativa da sociedade. O que a gente tem visto é que, assim, quem tá fora do governo é sempre a favor de redistribuir melhor o bolo tributário. Na hora que chega no Palácio do Planalto, não, peraí. É isso aí. Não é para tanto. Eu lembro bem, eu morei no Rio Grande do Sul quando o governo era do PT e aí era oposição ainda. E aí, naquele momento, o secretário da Fazenda era o Arno Augustin, e a grande briga era sempre por um pacto federativo. O Arno Augustin, o governo do PT depois ganhou com Lula, o Arno virou secretário nacional do Tesouro Nacional e não mudou nada. Então, o que eu sempre digo que o pacto federativo, ele acaba funcionando para quem está fora do governo federal. Quando chega no governo federal, as pessoas não querem abrir a mão das receitas que tem hoje. Sim, e convenhamos, com um modelo estruturado como está, a gente até tem que ter essa compreensão que a estrutura está dada numa lógica de concentração em Brasília e que há um custo dessa estrutura que nem que Paulo Guedes quisesse, ele consegue fazer esse câmbio. Mas se Paulo Guedes não consegue, ele que emite moeda, ele que tem esse tipo de instrumento que prefeito e governador não tem, imagina como é que fica o prefeito. Né? E que é um pouco a minha indignação, de novo, né, com a questão da extinção, né? Quer dizer, a gente quer analisar a estrutura do modelo de governança do país, dizendo, não, nós temos que acabar com sei lá, 100 municípios ou 1000 municípios no Brasil, mas a gente não está discutindo, por exemplo, essa estrutura
cara de Brasília, que inclusive consome mais de 40% do seu orçamento anual com serviço de dívida. Então o debate é muito mais profundo do que simplesmente acabar com algumas unidades da cadeia local. A grande questão é que nós precisamos entender como sociedade, na minha opinião, é que nós só vamos desenvolver territorialmente, nós só vamos criar uma dinâmica de desenvolvimento efetiva no interior do país quando a gente tiver municípios fortes, agilizados, fazendo justamente a promoção da economia, a geração da atividade local. Que, de novo, né, vou falar de Bandeirantes, lá no extremo oeste, na divisa com a Argentina. Né? Tem 3 fábricas lá nos últimos 10 anos. Não tinha antes. Quer dizer, a dinâmica, ela promove essa integração. Né? E aí eu acho que o Estado brasileiro tem que decidir o que ele quer. Se ele quer só pagar juro, ou se ele quer também investir e subsidiar o desenvolvimento regional, que precisa de investimento. Nem sempre o subsídio pode ser dado como uma coisa negativa, ou o déficit pode ser considerado como tal. Isso é prática do mundo, inclusive, né? Inclusive dos europeus que querem tanto que a gente seja competitivo, mas subsidiam a sua economia privada. Eu vou fazer uma interrupção para a gente chamar uma entrevista do presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerry Comper, que ele falou sobre o assunto, para também a gente avaliar a repercussão desse debate aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, quando assumimos a Comissão de Assuntos Municipais aqui na Casa, e já veio ao encontro o estudo do Tribunal de Contas, um estudo muito bem feito, um estudo muito bem elaborado, e nós, junto com a FECAM, junto com a OAB, junto com o Tribunal, nós, a Assembleia, os 40 parlamentares, na pessoa do nosso presidente Júlio Garcia, fizemos 4 grandes audiências públicas. A primeira em Ibirama, a segunda em Lages, a terceira em Capinzal e a 4ª em Cunha Porã. Lá nós estávamos juntos debatendo com a sociedade, com o prefeito, com vereadores, enfim, com a sociedade civil organizada. O que nós pudéssemos fazer, buscar um entendimento para fortalecer esses pequenos municípios. Você vê a importância da Assembleia Legislativa naquele momento estar preocupado com esses municípios. Agora veio essa PEC do nosso presidente da República, extinguindo, fechando aqueles municípios com até 5 mil habitantes ou municípios que não têm a sua receita própria acima de 10%. Então, é importante debatermos, é importante buscarmos entendimento, é importante a gente estarmos unidos para defendermos, sim, aquelas pessoas que vivem lá no interior, aquelas pessoas que têm, às vezes, a necessidade ou não têm a condição de buscar uma melhor qualidade de vida. Vamos pegar o município de Aurora. Ele está a 13 quilômetros ou 15 quilômetros de Rio do Sul. Rio do Sul é uma cidade de 75 mil habitantes. Hoje, no município de Aurora, a grande renda do município é a agricultura, é a plantação da cebola. Lá existem mais de 1.000 tratores agrícolas. 1.000 tratores agrícolas. É um número muito considerável, uma cidade de 4 mil habitantes. Certo? Aonde é que eles compram aqueles tratores? Com certeza em Rio do Sul. Com certeza no grande centro. Então, a receita também, a colaboração daquele agricultor, daquele pequeno município, ele também deixa no município grande, no município, vamos dizer assim, o município mãe, que é Rio do Sul. Então, nós temos que entender que existe a necessidade nos pequenos municípios. Existe a dificuldade? Também existe. Então, nós temos que procurar fazer alguma coisa, é aquilo que fizemos nas audiências públicas, juntos buscarmos um entendimento, o que nós possamos fazer, o que nós, como parlamentar, nesse momento, possamos ajudar esses pequenos municípios. Então estamos de volta, essa foi a manifestação do deputado estadual Gerry Comper, ele que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais, ele que tem como base eleitoral o Alto Vale do Itajaí, uma das regiões mais afetadas, e eu me recordo bem quando essa proposta foi aqui, foi um berreiro geral, com uma exceção, que depois eu quero tratar, mas foi um berreiro geral aqui na Assembleia Legislativa, todos contrários a essa proposta. Piara, como é que você
lembra, como é que você viu essa repercussão aqui na LESC? Primeiro, a gente tem que pontuar que se dependesse da Assembleia Legislativa, a gente já estava com 1000 municípios, né? Santa Catarina sozinho. Se mantivesse o ritmo de emancipações que a Assembleia Legislativa fez entre 88 e 95, a gente aqui em Florianópolis já estava em uns 4 municípios. Mas a repercussão ela é natural, atinge a base, a base política, e tem uma coisa assim, os deputados estão próximos das bases, eles entendem. É muito fácil para mim, aqui eu em Florianópolis, achar que o município tal ou o município tal a 400, 500, 600 quilômetros de mim não deveria existir. Então eu tento evitar esse tipo de julgamento por uma questão de empatia, de não conhecer as realidades locais. Os deputados conhecem, eles viajam muito mais do que a gente, assim, esses meios, inclusive diárias para isso. Mas esperamos que eles viajem bastante. Então eles trazem esse sentimento. Então eu acho natural a reação e acho que aqui é o lugar onde mais pode ter esse tipo de reação. Como é que você avaliou, como é que os deputados reportaram a FECAM reportou os deputados estaduais? Eu prefiro falar um pouco da perspectiva, porque na semana passada, em função dessa intensa reação, a gente acabou que a FECAM se colocou no itinerário de conversar com a sociedade, dando entrevistas e visitando as regiões. É altamente impactante, por exemplo, chegar numa região de Concórdia, e aí tem o paradoxo, né? Que a população menos conexa com a realidade do dia a dia dos municípios, ela tende, no município mãe, a ser a favor, vamos extinguir para acabar com essa mamata, né? Essa é a regra geral, né? A população do lado que sabe e que viveu o antes e o agora do município, ela está em pavor, ela está apavorada, ela está impactada, né? E a gente sente isso, inclusive, nos órgãos de imprensa das micro-regiões. A população fica estarrecida porque é um debate muito abrupto, muito desconexo da realidade local, da dinâmica de vida. A gente sempre diz aqui, na FECAM, que a identidade desses lugares ela é uma coisa muito mais sólida que a gente tende a olhar aqui, e isso está ameaçado, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer o grande esforço de dizer de volta para a sociedade que nós não temos que discutir o tema da extinção ou da incorporação, mas sim o que a sociedade vai fazer da agora em diante para, com transparência, melhorar esses 4 anos de prazo que eu falei. Esse prazo. Que eu me sentiria muito confortável se no final dos 4 anos houvesse um plebiscito local. Que a população dissesse, quero continuar. Democraticamente. Apesar disso, ou fizemos um esforço, melhoramos, porque eu lembro muito do plebiscito do Pará, da divisão do Pará, que no final muita gente no país inteiro comemorou que o Pará não se dividiu. E eu lembro que a região de Belém, 80% contra a separação. E as regiões que queriam se separar, 80% a favor, mas não tinham gente suficiente. Então, na soma, o Estado-mãe tinha que opinava também, segurou. E aquele grito, mas o grito de socorro foi ouvido? Ali houve um grito de socorro, claro, e tem que ser ouvido e tem que ser feito. A gente não pode só olhar de fora. Nós aqui na Assembleia, eu, jornalista em Florianópolis, Paulo Guedes em Brasília com sua cabeça no orçamento, a gente tem que olhar e entender o que o município quer. Eu acredito que em alguns desses municípios talvez não haja esse sentimento de local, porque eu lembro que nos anos 90, quando se fazia as emancipações, virou uma indústria de emancipações também. Muitos lugares eu lembro na época, criança no Rio Grande do Sul, queriam emancipar até a pequena praia em que eu veraneava. Não conseguiram assinaturas suficientes. Mas eu não acredito que em todas haja esse pertencimento, mas onde há esse pertencimento, ele deve ser muito respeitado. Eu quero só para a gente encerrar esse assunto da Assembleia, eu também queria, a gente abordou um pouco o impacto nos municípios que absorveriam essas cidades, mas eu queria fazer uma lembrança, uma das vozes distoantes aqui no plenário da Assembleia foi do deputado Bruno, hoje que ele está no Partido Novo, né, e ele citou bem isso que a gente acabou falando no começo do programa. Ele diz assim, um monte de apadrinhado político, um monte de cabide de emprego, né, referindo-se aos 1.253 cargos de prefeitos, 1.253 cargos de vice e cerca de 11 mil cargos de vereadores.
talvez a lógica, a posição dele, claro, sempre respeitando, mas é uma lógica distorcida pensar só por esse prisma. É aquele prisma, quanto menos Estado, melhor. É a lógica que tem que ser respeitada, mas como eu advogo constantemente na nossa defesa do municipalismo como a base do desenvolvimento regional e local. Não há que se falar meramente só em Estado que tem que dar lucro ou tem que ser superavitário. O papel, a função do Estado, e isso não é no Brasil, isso é na Alemanha também, onde o Estado é um dos maiores empregadores, se não ainda o maior empregador existente, e essa balela de que o Estado tem que ter pouco servidor, ela não corresponde, porque a função do Estado é uma função de prestar serviços e isso não se faz com estruturas. Essa é a grande questão. Porque aí há um paradoxo de novo, a população quer o serviço, ela merece o serviço, ela quer a saúde, ela quer a educação, mas nós estamos dizendo o tempo todo que nós temos que diminuir a máquina pública. É bem verdade, nós estamos discutindo que professores têm que ser eficientes, que talvez tenha funcionários demais, mas esse é o grande ponto que a gente tem que debater. É manter uma otimização, mas manter o Estado a serviço da sociedade. Eu vejo essa visão extremamente liberal do deputado Bruno, mas ele olha para a estrutura que existe e para a reprodução da estrutura que existe. Será que, se um município de 5 mil habitantes, ele precisa de um vereador remunerado, de 9 vereadores remunerados, que se reúnem para 3 sessões semanais? Não poderia ser um modelo mais enxuto, um modelo em que o vereador não é remunerado, como já aconteceu no país, que se reúne uma vez, 2... Quanta lei tem para se fazer em Bandeirante? Ele precisa então, tipo, esse é o problema, assim, se disser assim, precisa ter o mesmo modelo legislativo de Florianópolis, de Blumenau e de Joinville, é o que precisa em Bela Vista, em alguma cidade pequena? Se a gente criasse um modelo em que se o vereador não é remunerado, não importa se é 9 ou 15. É alguém da sociedade, o médico, o dentista, que vai lá e uma vez por semana, 2 vezes por mês, se reúne para discutir as questões legislativas do município. E talvez não precise mais do que isso. Esse tipo de coisa que a gente tem que discutir. E aí a fala aí o deputado Bruno, liberal ou extremo que seja, pode até ser a favor. Sim. E é interessante que cada um fala também para o seu eleitor, para o seu público. Como o deputado GR, né, tem essa base municipalista, então ele fala para o público dele, como o deputado Bruno está falando para o público dele. E aí, depois a gente pode abordar no terceiro e último bloco, eu não sei como é que está aqui em Florianópolis, mas eu vejo em Blumenau a limitação da atuação dos vereadores. Eles não podem fazer quase nada, porque a maioria das questões é inconstitucional. Então, eu às vezes fico pensando, para que tanto? Né? A maioria das discussões são inócuas, são requerimentos, são pedidos de tapa-buraco, e lei mesmo, lei que parta do legislativo, são muito poucas. Então, eles estão muito limitados também. Às vezes o vereador quer ser deputado. O vereador pode legislar sobre o uso do solo da cidade. É muita coisa. É muita coisa. Às vezes falta olhar para o que é a função deles, e em vez de querer resolver o mundo a partir da Câmara de Vereadores. Mas para não só falar do legislativo, né? Eu acho que é justo que a gente tenha cuidado, porque evidentemente o executivo também tem a sua tarefa nessa matéria, né? Então eu ainda acho que nós temos que pensar como federação, como sociedade catarinense, há que se falar nos próximos meses num grande pacto para fazer o debate de ordem tributária. Porque, no fundo, esse é o grande debate que vai delimitar essa nossa saga agora sobre esse tema. É que, no fundo, a sociedade precisa, e aí vem de novo um paradoxo, né? Porque nós não queremos pagar imposto, ao mesmo tempo queremos reduzir o Estado, queremos os serviços, vamos ter que debater como é que a sociedade sustenta a sua estrutura local. E isso não vale apenas para os municípios que têm 5 mil habitantes e estão na Berlinda. Isso vale, como eu disse no início, vale para 4 mil municípios brasileiros que estão A discussão sobre fusão de municípios ela é tão interessante e pode ser tão bem fundamentada que alguém pode dizer assim, por que Florianópolis e São José são 2 cidades se elas estão tão unidas, tão ligadas? Pode. Por que são 2 estruturas? Acho que o morador do pequeno município pode devolver essa provocação. Pode. Então, por que vocês não fundem, vocês que são uma cidade só na prática?
Ou ficam batendo cabeça por questões de transporte coletivo, por questões de esgoto, por questões que envolvem essa conurbação, mas que porque tem 2 prefeitos, às vezes o prefeito não é do mesmo partido, não quer fazer. Os interesses são diferentes, licitações são diferentes, processos são diferentes. Ou como me disse um prefeito do interior, por que tem subprefeitura em muitas cidades grandes do país? Porque a lógica é que não dá para governar aquilo como um grande município. Eu vou fazer um breve intervalo, já estou me chamando a atenção, aí nós vamos para o terceiro e último bloco dessa edição extra, que está discutindo essa proposta aí de extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes e com a arrecadação local inferior a 10% do total repassado pelos demais entes federados. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, que hoje recebe o diretor executivo da FECAM, Rui Braun, e também o jornalista Upiara Boschi. Eu quero, nessa reta final, tentar ver pelo lado do município que teria que absorver, no caso dessa PEC valer, porque eu vejo alguns prefeitos comemorando que tem que acabar e tal, mas é porque ele não vai absorver nenhuma cidadezinha dessas pequenas. Qual é o impacto nesses municípios? E vamos lá, nós estamos falando, a gente está imaginando por esse índice ali que 90% dos recursos são repassados do Estado, da União para essas cidades menores. Como é que seria esse valor automaticamente? Vem para o município? Como é que funcionaria isso? Aliás, essa história de fusão, junta aqui, junta lá, está virando uma grande piada entre regiões e municípios se provocando, né? Porque aí os amigos de um lugar com o outro brincam muito, porque isso tensionou no Estado, né? Eu vou dar um exemplo de como isso é complexo, e por isso que eu falei no início de que a forma como se colocou é complicada, porque, veja, não há nenhuma previsão técnica ou indicativa de como é que isso funcionaria. Então, nesse momento é o seguinte, nós continuamos com aqueles índices normais de 0,6, 0,8, a participação estabelecida do FPM, e aí eu vou dar o exemplo de Urupema, no Planalto, que deveria integrar de novo, em tese, o município de Urubici. Urubici deve ter 10.200 habitantes, alguma coisa assim. E resolve aquela questão de qual a cidade mais fria? Eles param com essa briga, né? Eles se unem nessa briga, né? E Urupema deve ter em torno de 3.000 habitantes, 2.000, enfim, 3.000 habitantes. Traduzindo, isso é o seguinte, a população local dos 2 municípios unificada, ela não vai ter nenhuma participação mais no índice por causa da população. Vai ficar abaixo do próximo degrau. Quer dizer, significa o seguinte, traz toda a estrutura de 2 municípios, integra ela e toca a vida. É possível? Vai economizar só a pequena economia da estrutura. Aí nós vamos economizar com um prefeito, um vice-prefeito, vereador, alguns secretários e o resto. Então, se não houver um debate sobre isso, inclusive... Aliás, eu não sei se eu disse isso, nós levantamos que se na nossa base de 106, se a gente fundir, de 1,7 bi, a arrecadação cai para 1,3 bi. Ou seja, nós perdemos dinheiro no Estado. Essa é a dinâmica colocada. Evidentemente, quem não... um contraponto diria, não, calma, isso vai ser regulamentado, tem essa verdade. Mas o que eu estou dizendo nesse momento, no modelo vigente, nós vamos deixar de receber recursos no Estado. E eu fico pensando, qual é o critério para definir a cidade mãe? É o critério da proximidade? Tem uma regra. A proximidade quem tem mais condições, melhor condição de receber. Isso. E o que é curioso, assim, porque a gente pensa assim, vai voltar a ser distrito, então volta para o município mãe. Não necessariamente. O que é mais confuso ainda nessa questão de identidade. É o desempenho do município. Mas pode acontecer, então, de um mesmo município absorver até mais cidades, Sim. Por exemplo, na questão do Alto Vale. Eu acho que, se eu não me engano, Nova Trento, enfim, estou inseguro, mas há municípios onde o município mãe receberia mais 2 de volta. Ou seja, problema maior ainda. É um dilema. Como é que vocês imaginam que vai ser a tramitação dessa proposta no Congresso Nacional? O governo apresentou uma PEC, a PEC ainda é mais difícil ainda de aprovar, né? Tem a necessidade aí de 3/5. 3/5. Então tem essa necessidade ali.
Como é que vocês avaliam, qual é o cenário, por exemplo, que a FECAM desenha para a tramitação desse projeto? Porque aí eu imagino também que as entidades municipalistas vão colocar um bafo na nuca também, né? Sim, a CNM foi muito dura já na posição inicial, mas volto a dizer, não é esse o foco do debate. Eu acho que a sociedade brasileira tem que discutir o conjunto das PECs, que são altamente provocativas para a sociedade, é um novo modelo de gestão fiscal de Estado, né? Concordemos ou não, a gente tem que fazer esse debate, porque isso também... É um tipo de proposta que a gente nunca viu implementada em épocas de democracia. Perfeito. Só com regimes autoritários se mudou tanto o Estado brasileiro. E isso é um desafio imenso meio, desse né? governo. Sem iniciativa constitucional de profundos impactos. E não dá para fazer isso sem alguns bodes na sala. Não dá para fazer. Essa é a grande questão. Então, o grande prejuízo é discutir fusão sem discutir o pacto. Agora, eu acho que a grande questão se a gente gosta da palavra pacto, a sociedade, e aí eu acho que não dá para esperar pelo Brasil, Santa Catarina tem que fazer o seu exemplo e fazer uma proposição, acho que a FECAM tem um papel nisso, na próxima fase. E aproveitar justamente os novos mandatos que chegam em 2021, nós temos que ter um plano de intervenção na gestão local e fazer a nossa parte. Se comprometam com essa tese, né? Porque, eu volto a dizer, a grande tarefa por um lado, manter serviços nas bases, nas aldeias locais, nas comunidades locais, mas, por outro lado, também a tarefa de fazer a gestão local ficar mais eficiente, né? Sem chamar o ICMS de recurso que é dos outros, né? Essa é a minha tese. O ICMS não pode ser chamado assim porque o consumo acontece no município também. No município, né? Pela tua experiência de analista político, tu já falou do bode na sala, para inglês ver, para chegar ali na frente e recuar. Não existe uma grande reforma, seja nível municipal, nível estadual, nível federal, que não venha com aquele detalhezinho que todo mundo presta atenção, mas que é só para poder tirar e dizer, então agora pode passar. A gente teve recentemente, na reforma da Previdência, a questão do benefício da prestação continuada para quem tem mais de 70 anos, reduzindo de um salário mínimo para metade, foi aquela gritaria, aquilo obviamente era, tira, agora passa. Aqui na reforma do Estado também teve coisas semelhantes. Então, na hora que eu vi ali, eu disse assim, tá aí o bode da sala do Pacto Federativo do Paulo Guedes, é só para a gente ficar discutindo, assustar algumas pessoas e depois dizer assim, o que passou não é tão ruim assim. Perfeito. E precisa, para que isso valha já para o período que se quer, que é o final do mandato do prefeito que assume, tem algum prazo para essa PEC estar aprovada? Tem que ser ano que vem, tem que ser esse ano? Bem, especificamente sobre a extinção, ela não tem repercussão imediata, ela fala em 23, né? Isso. Ela não tem um período 25, casado né? com o eleitoral de ter que vigir antes ou depois da eleição, ela pode ser aprovada em qualquer momento, definindo esse prazo. Perfeito. Sim, sim. Mas daí gera um complicador também, porque 2023 nós já estamos também pensando na outra eleição municipal, né? Como é que funcionaria isso? Eu imagino que esse tema vai pautar. Esse debate vai ser feito em Brasília. Se o governo tiver condições de aprovar um tema polêmico como esse, especialmente numa casa política como é o Congresso, mas isso postergar, eu imagino que os deputados vão espichar esse prazo. Vão lutar para espichar algum esse tipo prazo. de vetor, algum prazo Talvez até critérios. aumentar o tipo de critério. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos municípios nessa lista dos 38 que tem 9,7 de receita própria. E aí, né? E aí tem 4 anos para conseguir resolver para fazer e acontecer uma mudança. essa variação. Mas Sim. vamos lá, como é que a gente diminuiria o custo do Estado? O prefeito novo vai assumir, né? Então, quais são as formas de também aumentar a eficiência na receita e diminuir a despesa? Mas tu tens uma dificuldade para diminuir a questão de salários de vereadores, tudo. Não é uma situação muito fácil. Então, não é. Assim como me parece que o debate é um pouco mais ampliado, né? Nós temos que fazer o debate sobre, por exemplo, os conceitos que tem sobre educação e saúde embutidos nesse projeto. Porque, embora seja aparentemente moderno a gente falar em uma soma, por exemplo, de índice de saúde e educação para flexibilizar e ter mais liberdade, mas, na nossa opinião, isso fatalmente vai, embora seja positivo, mas significa que nós vamos acabar tendo um investimento um pouco maior em saúde, né?
tem sentido. Claramente, porque vai reduzir o gasto com educação. Porque a escola está lá, a saúde ela grita mais forte. Ela grita mais forte. Ela grita mais forte. Tem sentido porque nós temos hoje menos alunos, temos que parar de concursar professores, inclusive, no tempo. Eu já vi prefeitura, que o secretário dizendo assim, eu já dei tablet para os alunos para chegar no 25, ano passado, eu não posso dar de novo. Agora, e a saúde está sempre estourando. Perfeito. E essa conta, a grosso modo, a gente tem uma conta lá que diz o seguinte, que flexibilizando essa junção e colocando inativos dentro do direito de você computar inativos para a saúde, por exemplo, a educação, a União vai poupar em torno de 20 bilhões. Né? O que nós estamos dizendo? O nosso grande temor é que a União vai acabar fazendo o seu índice e os municípios vão acabar pagando mais despesas de saúde e educação. Essa é a nossa tese, o nosso temor sobre isso. Evidentemente, dá para construir caminhos de aproximação. Mas o grande debate sobre esse conjunto ele não pode ser sobre a forma de montagem da federação. Ele tem que ser, inclusive, sobre os profundos impactos sobre a questão de repercussão sobre direitos adquiridos e de um Estado que está claramente caminhando para a minimalização, para a redução de investimento, com consequências sociais gravíssimas. E eu sempre digo, a União impacta e reduz a sua despesa de investimento na base. Os municípios não têm esse direito, porque o paciente e o interessado em serviço mora onde o prefeito vive. E o prefeito vai no supermercado, né? O prefeito vai no supermercado. Bom, é isso, né? O debate, então, é importante, mas não dá para passar a foice na cabeça desses prefeitos dessas cidades aí, prefeitos e vereadores dessas cidades menores. Então, tomara que seja feito esse debate com tranquilidade, que a política fique um pouco de lado, mas que a racionalidade prevaleça para todos. Rui Brown, diretor executivo da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Esse é um debate da sociedade, né? E eu sempre digo, esse não é um debate que a sociedade pode deixar para o prefeito, para o administrador, para o político fazer. Esse é o debate que o cidadão tem que exercer para tomar o seu lugar de espaço como empoderado no processo social. Maravilha, obrigado mais uma vez. Piara Bosco, legal te ver novamente, jornalista, colunista político do Diário Catarinense. Já tive lá em Blumenau palestra contigo. É verdade, foi bem bacana. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. É um prazer, eu já conheci o programa, é um prazer participar. E essa discussão é uma discussão que vem de todo um debate que tem que ser feito do Estado brasileiro. Tinha um presidenciável que dizia, eu não vou dizer o nome dele porque não vem ao caso, mas ele dizia, a frase era muito boa, o Brasil ficou caro antes de ficar rico. E a gente está tendo que discutir esse tipo de assunto por causa dessa questão. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Grande abraço, até a próxima.